Então, nas doenças do sistema endócrino, nós abordamos todas essas glândulas aqui, a hipófise, a pineal, né? A tireoide, a paratireoide, o timo, a suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. Vamos ao próximo. Aqui, isso aqui só para a gente ter uma ideia do seguinte, a hipófise, ela é um órgão, é uma glândula que ela recebe hormônios do hipotálamo, que tem a função de produzi-los, e eles são armazenados aqui, daqui eles são distribuídos, né? Aqui a hipófise, ela tem duas partes, a posterior, a anterior, e uma pequena porção que fica incluída aqui, que é a parte intermediária. E então aqui são produzidos hormônios no hipotálamo. A gente pode ver no seguinte, aqui é porque com a luz a gente fica com uma visão, mas a hipófise, aqui o hipotálamo fica aqui em cima e a hipófise fica aqui, ó, tá vendo? Aqui, a glândula pituitária ou hipófise. E o hipotálamo fica aqui em cima. Então eles são ligados, E quando a gente vai dar o passe aqui nas questões do... Quando se vai dar o passe, então, nos problemas, nas doenças da hipófise ou do hipotálamo, a gente vai direcionar o quê? Em cima da raiz do nariz, né? Aqui nessa região aqui. Para a gente atingir diretamente aqui seria nessa região aqui, entendeu? Quando a gente for aqui, a gente vai atingir lá a hipófise, tá? Aqui, bem essa região. E também, lógico, lateralmente, a gente pode também conseguir transmitir o fluido nessa região da hipófise. Vamos mostrar o próximo. A hipófise, ela é uma glândula que pode ter problemas, lógico, de tumores, né? A maior parte dos tumores da hipófise, felizmente, eles são adenomas, eles são tumores benignos, né? Ela também pode apresentar pituitarismo, que é a hiperfunção, né? Então, vamos aqui. O que são esses tumores, né? Esses adenomas hipofisários, que aqui é sinonímia, né? São nomes que se dá para os adenomas. Tumores benignos da glândula hipófise que provocam sintomas neurológicos e hormonais, né? Os sintomas neurológicos são decorrentes de compressão, porque esses adenomas eles crescem durante anos e às vezes não tem o diagnóstico. Até que surge um processo compressivo de uma estrutura próxima ali daquela região que afeta a visão, no caso, ou mesmo outros setores em que dê dor de cabeça, né? Que o que se vai descobrir numa ressonância, né? Ou uma tomografia computadorizada que se perceba um aumento uma estrutura diferente e modificação de estrutura, que se mostra como desvio do eixo, né? Por compressão. Aí é que se vai fazer o diagnóstico do adenoma. Ou quando esses adenomas eles são secretores, no caso deles serem secretores, a gente pode descobrir através do exame de sangue, né? A gente vai descobrir as alterações hormonais, a gente vai buscar até, quer dizer, que a gente pode também fazer o diagnóstico através das complicações do hiperfuncionamento da glândula, né? No caso, assim, os que são mais característicos quando eles são produtores de hormônio são os prolactinomas, né, que secretam prolactina, que é muito comum na mulher, no período fértil, a gente vê essa prolactina muito alta, né? Aí a gente vai fazer o exame e ver, e tem tratamento clínico, né? Não é tratamento cirúrgico. Aqui a acromegalia, quando é um adenoma produtor do hormônio do crescimento. Aqui na doença de Cushing, quando está secretando o ACTH, né, que é o hormônio que estimula a suprarrenal, então vai ver aquele excesso de cortisona. Aí a pessoa fica toda inchada, fica com o pescoço grande. Então, quem? Modifica, a pessoa fica
bem modificada a anatomia da pessoa, porque a pessoa fica muito inchada, fica feito, né? Tem alterações bastante significativas. Bom, então também pode ter alterações neurológicas, né? E até pode ter também, no caso de adenoma não secretor, problemas de deficiência hormonal. Porque se ele não produz hormônio, ele comprimindo a estrutura normal, ele também pode funcionar como gerar uma deficiência hormonal, né? Os adenomas mais comuns são esses aqui, ó, o secretor de prolactina, o que vai produzir acromegalia. Os não secretores são aqueles que só comprimem, né? E os que aumentam a produção de ACTH, provocando a doença de Cushing secundária, no caso, né? Porque aí ela é secundária. Quando ela é primariamente, quando ela é por aumento, simplesmente um adenoma na suprarrenal, seria doença de Cushing primária. E se for por estímulo excessivo, seria doença de Cushing secundária. Ok? Próximo. Então, passe, a gente já sabe, ali, todos os adenomas, funcionantes, não funcionantes, tumores, a gente vai sempre focar aqui essa região aqui. O próximo da hipófise. Aqui, na hipófise posterior, aqui nós podemos ver, ó, aqui o lobo anterior e aqui o posterior, né? Aqui pode afetar essa estrutura aqui na fase compressiva, pode afetar o quiasma óptico e ter problemas visuais, as pessoas terem esse problema. A posterior, ela é conectada à parte célular chamada hipotálamo através do infundíbulo e tal. Os hormônios são feitos nos corpos celulares dos nervos posicionados no hipotálamo. Quer dizer, quem produz o hormônio da hipófise, tanto anterior quanto posterior, é o hipotálamo. Ok? Vou apagar essa luzinha aqui. Fica melhor para as pessoas. É? Ah, então apaga. Entendeu? Aqui, ó, porque a diferença é grande, né? Ó, então os hormônios são produzidos no hipotálamo e seguem pelos axônios, eles são até as células nervosas em direção à hipófise posterior. Os hormônios da hipófise posterior são a ocitocina, que ela é muito importante na hora do parto, né? E também na secreção do leite. Ela vai atuar tanto na glândula mamária quanto no parto, né? Na contração do útero, uterino. O hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, né? Que vem sendo... Então, são esses dois hormônios da hipófise posterior, né? Então, no caso, se a gente tiver um adenoma da hipófise posterior, eles podem ter, a gente descobrir através do aumento excessivo desses hormônios, né? Quando, por exemplo, assim, no caso da vasopressina, né? A pessoa vai acabar retendo muito líquido e vai ficar hipertensa, né? Vai provocar uma forma Como é mesmo, Antônio? Sim, mas o diabetes, aquele diabetes insípidos, vai provocar o diabetes insípidos. Vamos ver o próximo. Na parte anterior é a chamada adenohipófise, né? Nela nós temos a liberação, não a produção, nós já vimos, né? A liberação do hormônio de crescimento, tá? Que atua sobre as cartilagens, crescimento dos ossos, faz parte do metabolismo de gordura, proteína e carboidrato. Temos também a liberação do ACTH, que estimula as glândulas suprarrenais, né? Temos também o hormônio folículo estimulante, que é a parte de formação do folículo, que a gente vai ver mais adiante, né, para formar o óvulo. E também o folículo estimulante também estimula os tubos seminíferos do testículo para a formação dos espermatozoides. O folículo estimulante tem no homem e tem na mulher, né? E o luteinizante também tem no homem e tem na mulher, né? Embora na ação periférica eles sejam diferentes. O hormônio luteinizante regula a produção e liberação de estrogênio, progesterona e de testosterona no testículo, né? Prolactina também é da adenohipófise, que é anterior, que estimula a secreção
do estrogênio e progesterona, estimula a produção de leite. A prolactina, principalmente na glândula mamária. A tireotrofina, que vai estimular a glândula tireoide para a formação da tiroxina, que é o hormônio tiroidiano. Também nós temos aqui, na porção intermediária, que está incluída aqui na adenohipófise, existe um hormônio liberador, estimulador dos melanócitos. Tem o hormônio que regula a produção de melanina, através dos melanocitos. Vamos ao próximo. Agora vamos ver a glândula pineal. A glândula pineal é mais por curiosidade, porque ela não tem assim nenhum tumor que é conhecido, nada assim. Ela não dá trabalho para os médicos, né? Para os médicos ela passa quase que despercebida. Ela é a glândula mesmo. Realmente ela tem a função do sono, né? É a menor glândula endócrina do corpo humano, produz um hormônio derivado da serotonina, que é a melatonina, né? Então a glândula pineal produz a melatonina, responsável pela regulação do ritmo sono-vigília. Né? A produção de melatonina ocorre quando o homem está na escuridão e ausenta-se na claridade. Então durante o dia não se produz a melatonina. Durante a noite, escureceu o dia, aí o organismo, a pineal, começa a produzir e eliminar, né, na corrente sanguínea a melatonina. A próxima. Aqui a gente está vendo a glândula pineal na parte posterior, né? A hipófise estaria por aqui, mas a gente, para dar o passe assim na pineal, a gente vai dar nessa região aqui, retroauricular, né? Aqui atrás da orelha, né? Que vai ser por aqui, ó. E na região posterior também, que ela está mais próxima da região occipital do que a da frontal. Ok? Próximo. Esse aí, ó. Aqui nós vamos ver a glândula tireoide, né? Todo mundo já sabe a localização, né? A gente vê aqui pela cartilagem aqui da tireoide, e ela fica abaixo, abraçando a tireoide, a cartilagem tireoide, aqui abraçando a traqueia, né? O laringe. Ela tem duas partes, né? Duas porções, é irrigada pela artéria, um ramo da artéria carótida. A artéria carótida passando por trás, ela dá ramos aqui para tiroidianos, né? A veia jugular aqui do lado. Tem dois lóbulos, tem um istmo. Vamos seguir. E o passe, então, na tireoide, a gente olha aqui, ela aqui no Fred. Fred. Aqui a glândula tireoide aqui, né? Então é bem tranquila. Quando a gente vai aqui bem em cima da fúrcula, a gente já dá, né? External, a gente já localizando, a gente já está atingindo a tireoide, né? Passe anterior do pescoço. É tranquilo a tireoide, né? Para a abordagem do passe, é que vai, né, vai ganhar bastante fluido, que ela é bem anterior. Vamos ao próximo. Então, as doenças da glândula tireoide. Então, basicamente, nós temos, né, o hipertiroidismo, que é a tireoide funcionando excessivamente. Nós temos a doença de Graves, né, base do Graves, que é o bócio tóxico, que produz muito hormônio tiroidiano. Temos uns bócios menores, que são localizados, que são os nódulos secretores de hormônios tiroidianos. Nós chamamos de bócio multinodular tóxico, que o número o número de nódulos é variável. Nós temos também um adenoma tóxico, aí seria um único crescido, né? É um adenoma, você vê que isso aqui é um tumor benigno, né? Mas produtor de hormônio tóxico. Então, esses três aqui geram um hipertiroidismo. E aí a gente vai ver aquela pele quente, taquicardia, calor excessivo, né? Agitação intensa. A pessoa não quer dormir, não tem necessidade de sono. Está sempre ativa, para lá e para cá, para lá. E uma palpitação muito grande. Já no hipotiroidismo, é a hipofunção glandular, que é mais comum
nas pessoas mais idosas, né, a partir dos 50 anos, começa-se a predisposição maior ao hipotireoidismo. É uma hipofunção da glândula. Normalmente ela é mais frequente no hipotireoidismo a tireoidite Hashimoto. Então, a tireoidite Hashimoto, que é uma doença provavelmente autoimune, a autoagressão, anticorpos contra a própria nossa glândula tireoide, vai gerar um hipotireoidismo. Às vezes a pessoa tem já uma tireoidite e não tem ainda o hipotireoidismo. Mas isso é uma consequência natural, é que fique com o hipotireoidismo, quem tem a tireoidite Hashimoto. Né? A tireoidite atrófica é outro tipo de patologia que vai gerar um hipotireoidismo. Né? Isso aqui, essa atrófica aqui, normalmente é por radiação, pelo uso de radioativo para o tratamento do hipertireoidismo, aí vai atrofiar a glândula. Né? Uma perguntazinha. Pois não. Hipotireoidite é inflamação? Tireoidite? Não, o hipotireoidismo. A tireoidite. Não, hipotireoidite, né? Cadê? Tireoidite de Hashimoto. Isso aqui é uma inflamação da glândula que vai gerar um quadro de hipotireoidismo. Por inflamação, né? Isso aqui é uma inflamação. Como na maioria dos problemas glandulares são problemas autoimunes, né? A tireoidite atrófica, então, é esse problema de radiação para o pescoço, para doenças do pescoço, pode gerar uma tireoidite atrófica, e iatrogênica por medicamentos, né? Medicamentos que bloqueiem a função do hormônio podem gerar um hipotireoidismo não por razão da glândula, mas sim do próprio medicamento. Aí a glândula passa a produzir menos devido a essas drogas, esses medicamentos que vão inibir a tireoide. Né? Agora, existe também um hipotireoidismo congênito, e a criança nasce já com hipotireoidismo, por isso que tem que fazer o teste do pezinho, né? Porque senão vai gerar problemas de cerebrais. A deficiência de iodo também gera um hipotireoidismo que é comum no interior, em áreas que não tinha o sal enriquecido por iodo. Aí também dá bócio, mas aí é um bócio, aqueles bócios enormes, não funcionantes. A pessoa tem um hipotireoidismo e tem aquele bócio muito grande. E, por fim, o adenocarcinoma, né? Porque aqui tem o adenoma e aqui é câncer, aqui é benigno e aqui é maligno, né? Os adenocarcinomas de tireoide que são menos graves, são menos invasivos, eles ficam ali no local 1 ano ou 2 anos e podem ser tratados, extirpados e curados. A doença se cura. Vamos ao próximo. A glândula paratireoide são umas glândulas pequenininhas que elas ficam são juntas da glândula tireoide, tá vendo? Normalmente são 4, pode ter até mais, 4, 6. São pequenas glândulazinhas, né? Que ficam aderidas na própria estrutura da tireoide. Então, quando vai se fazer a tireoidectomia, tem que ter um cuidado muito grande, uma habilidade para não tirar a paratireoide, né? Para não gerar problemas, né? Porque se você faz a tireoidectomia total, e como é que você vai preservar as paratireoides, né? É uma coisa que tem que ter habilidade. A questão do cirurgião tem que ser muito esperto. Para manter, isolar as paratireoides para deixá-las, né? Porque senão depois tem que ficar fazendo paratormônio direto, né? Como se faz quando tira a tireoide, tem que fazer a tiroxina, né? Vamos ao próximo. Então a glândula paratireoide são 4 glândulas medindo 4 milímetros. Veja só o tamanho delas, né? Diâmetro. Não chega a meio centímetro. Elas produzem paratormônio que atua aumentando a concentração de cálcio no sangue. Como é que ele faz isso? Como é que o paratormônio aumenta o cálcio no sangue? Retirando dos ossos, através dos osteoclastos. Osteoclastos são células que destroem o osso.
que retira o cálcio da matriz óssea, para que haja um equilíbrio do nível de cálcio. Quer dizer, quem aumenta o cálcio no sangue é o paratormônio. Para que haja um equilíbrio, ele não suba demasiadamente, quer dizer, para regular isso, existe um outro hormônio, que é a calcitonina, produzida pelas células parafoliculares da tireoide. Então a tireoide produz um hormônio que equilibra o da paratireoide, né? Então existe aqui a calcitonina, que ela diminui a concentração de cálcio no sangue, colocando o cálcio no osso. Por isso é que em homeopatia agora a gente tem usado a calcitonina como estímulo, né, em 5-CH, 6-CH, né, para aumentar, para combater a osteoporose e a osteopenia, junto com outros medicamentos. Próximo. As doenças da paratireoide seria esse hiperparatiroidismo, primário com hipercalcemia ou secundário, aumentos crônicos do cálcio sanguíneo. Ok? A hipercalcemia ela é resultante do hiperparatiroidismo. O hipo, nós podemos ter o hiper e o hipo, né? O hipo pode ser primário com hipocalcemia ou secundário diminuições crônicas também. Pseudo-hipoparatiroidismo devido à resistência genética. É porque hoje em dia a gente consegue entender isso, que tem muitas questões no diabetes, é assim, né? O diabetes tipo 2 a gente vai ver. Resistência a hormônio, né? Tumores da paratireoide são neoplasias, são raras, ok? Próximo. Então, quando a gente vai dar o passe na paratireoide, a gente está dando ali na tireoide, né? Tem que dar o passe indistintamente, o fluido vai beneficiar os dois órgãos. O timo. Então, o timo, vejam só, ele tem um tamanho significativo, né? A gente olhando ele aqui, parece até que a gente está vendo um pulmãozinho, né? Eles se assemelham aos pulmões, né? E na criança ele é bem exuberante. Depois ele vai, à medida que a criança vai crescendo, os pulmões vão crescendo, o timo vai diminuindo, né? Aí ele vai regredindo. As pessoas de mais idade, o timo já está totalmente desarticulado, já não funciona mais. Então, vamos seguir para ver qual é a função do timo. Na anatomia humana, o timo é um órgão linfático, né? Então, ele se destina à produção de células de defesa. Quais são os linfócitos, né? Um órgão linfático. Que está localizado na porção antero-superior aqui, né? Então, o timo, o Fred, como é adulto, não tem a glândula timo, né? Porque a dele já atrofiou, tadinho. Mas ela estaria bem aqui, nessa região aqui, né? O timo estaria mais ou menos aqui, nessa áreazinha aqui, ó, né? Bem em cima. Então, quando a gente vai dar o passe no timo, a gente dá nessa área aqui. Essa área superior aqui, tá? Todo mundo aqui é passista, né? Então, é essa áreazinha aqui que a gente vai estimular o timo. Quando as pessoas estão com problemas de baixa imunidade, a gente pode focar um passe aqui, porque estimular o timo, que existe, a pessoa ainda tem ele funcionando, é bom sempre estimular porque ele produz os linfócitos T, né? Aqui, ó. Aqui, então, é vital contra a autoimunidade. Ele tem uma função importante, então, também, de combater essas doenças autoimunes. É uma função de controle, para que não surjam esses problemas de colagenoses, né? O lúpus e outras doenças que são doenças autoimunes, né? Complicadas para a gente. Ao longo da vida, o timo evolui e é substituído por tecido adiposo nos idosos, o que acarreta a diminuição da produção dos linfócitos T. Então, no idoso tem menos linfócito T, porque esses linfócitos são produzidos pelo timo, ok? Vão ficar só com B, né? Os outros linfócitos, outro tipo, linfócito B. Em termos fisiológicos, o timo elabora várias substâncias. Timosina alfa,
que mantém e promove a maduração de linfócitos e também dos outros órgãos linfóides do corpo, né? Como o baço e os linfonodos. A timulina, que exerce função na placa motora e, portanto, nos estímulos neurais e periféricos. Na miastenia graves, há um problema no timo. Então, se a pessoa diz assim, meu problema é miastenia grave, tem diminuição de força muscular dos braços, né? E depois vai acometendo outros músculos, a pessoa vai ficando com problemas até de locomoção. Mas na miastenia grave a gente pode estimular o timo, né? Dar o passe no timo. Né? A gente dá nos músculos também, porque isso aí inconscientemente a gente vai dar o passe no músculo, né? Na periferia. Mas a origem, se a gente pudesse estimular aqui o timo, seria importante. Ok? O próximo, glândula suprarrenal. Bom, a glândula suprarrenal, todo mundo já sabe, né? Que o nome já está bem conclusivo, ela fica em cima dos rins, né? Então, a suprarrenal, ela tem como característica aqui uma região medular, uma região central medular, que produz um tipo de hormônio. E tem uma camada cortical, uma camada externa, chamada córtex, que produz vários outros hormônios, né? Ok? Então, a glândula é chamada suprarrenal ou simplesmente adrenal. Fica em cima dos rins. Às vezes as pessoas têm tumor de suprarrenal, né? Não é incomum, não, a existência de tumores na suprarrenal. Quando vai se fazer um ultrassom por um exame renal, se descobre, pode-se encontrar um adenoma ou até mesmo um carcinoma também da glândula adrenal. Ok? Vamos ver a próxima. Então, isso aqui é a anatomia. Para a gente dar o passe, então, na suprarrenais, a gente teria que dar o passe, né, mais ou menos aqui nessa região, abaixo do estômago, a mesma altura do pâncreas, como se a gente estivesse dando passe no pâncreas. Esse aqui é o pâncreas, esse cinza aqui, né? Não. Isso aqui é o intestino, o pâncreas está lá por trás, ele está por trás, ele é mais posterior, tá? Aí tem que tirar os coisinhas do Fred. Agora, a gente pode atingir as suprarrenais pela região posterior, né? Porque os rins estão lá posterior. Os rins são órgãos que ficam junto da coluna, né? Na lateral. Onde tem a coluna, né? Lá bem atrás, né? Então a gente pode dar o passe aqui nas suprarrenais, também a gente pode atingir ela por trás, né? E sempre a gente também, porque o passe, o fluido é encaminhado segundo a nossa mente, né? A nossa mente é que direciona o fluido. Então se a gente coloca a mão aqui na frente e está pensando na suprarrenal, ele vai se caminhar para a suprarrenal. Porque o fluido para ele não tem barreira, né? Gente, lógico, a gente não vai ficar aqui, ó, suprarrenal. Aí o fluido vai ter que chegar, ele vai ter que descer para chegar lá, porque a gente está pensando na suprarrenal, né? Vai demorar mais um pouquinho, mas ele vai chegar. O importante é que a gente esteja sempre pensando no órgão que vai receber o fluido, que aí esse fluido vai chegar o mais próximo possível, né? Então, a glândula suprarrenal, nos mamíferos, é uma glândula endócrina de formato triangular, vocês já viram que ela tem um formato levemente triangular, né? Ela tem uma cápsula localizada acima dos rins. A principal função é estimular a conversão de proteínas e de gorduras em glicose, ao mesmo tempo que diminui a captação de glicose pelas células, aumentando assim a utilização das gorduras. Ela tem uma função, através da cortisona, né, e dos mineralocorticóides, ela tem uma função importantíssima na nossa economia do corpo humano, né? E ela também produz aqui as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, né? O cortisol, tudo isso aqui é da suprarrenal. É uma glândula composta de uma camada externa, que eu já mostrei para vocês, né? Que é a córtex, e uma interna, que é a medular.
A córtex, ela tem 3 regiões distintas, uma zona glomerulosa, que sintetiza os mineralocorticoides, a aldosterona, que retém líquido e aumenta a pressão arterial. A aldosterona retém líquido e leva a aumento de pressão arterial. Uma zona fasciculada e reticulada que já vão secretar os glicocorticoides. O mais importante é o cortisol. Também secretam esteroides, que são hormônios sexuais, né? E aí o principal dos esteroides vai ser, no caso aqui, vai ser a testosterona. A medular responsável pela adrenalina e noradrenalina, ok? Nas doenças das adrenais, está tudo resumido aqui, ó. Doenças, nós temos a doença de Addison, né, que foi Thomas Addison foi que descobriu essa doença. A doença, assim, o infarto renal, tem alguma coisa a ver com falha dessas glândulas? O infarto renal com essas glândulas não, só afeta o rim, o funcionamento do rim, né? A glândula ela tem irrigação independente, né? E tanto arterial, venosa e inervação, tudo independente, né? E os problemas que dão no rim, só problemas de crescimento do rim, poderia, teoricamente, ter uma compressão da suprarrenal, mas isso é improvável porque o abdômen tem espaço para correr, né? Não é cercado por cavidade óssea. Então, o que tem no rim, quando às vezes as pessoas têm um tumor no polo superior do rim, a neoplasia pode atingir a suprarrenal. E aí tem que tirar toda aquela glândula suprarrenal. Tira aquele rim, tira a suprarrenal. Quando é o caso de câncer de rim, se tira a suprarrenal. Mas a gente conta com a outra, né? São duas. Se a outra claudicar, aí tem que dar um trabalhão para substituir essas funções da suprarrenal. Bom, então as doenças, tem a doença de Addison, que é uma hiperprodução de hormônio da suprarrenal, câncer da glândula, né, o carcinoma, hiperplasia congênita da suprarrenal, isso acontece no feto, no neném, né, e vai dar problemas, mas é raro, esse hiperplasia congênita suprarrenal. É a síndrome de Cushing, que é o aumento da cortisona, que a pessoa fica muito inchada. Neuroblastoma e feocromocitoma. Feocromocitoma é um tumor da medula, medula da suprarrenal, na parte interna, que vai produzir noradrenalina em quantidade, e vai dar hipertensão, picos hipertensivos. Então, o passe no suprarrenal nós já vimos, né? As doenças mais comuns são essas. O próximo. Bom, o pâncreas, a gente não podia... Isso aqui é o cólon transverso, né? O pâncreas fica por trás. Aí vamos tirar o fígado, o estômago do Fred. Pronto, aí a gente chegou aqui no... Aqui vai ser ruim. Aqui é o pâncreas, estão vendo? O pâncreas a gente pode dar o passe tanto pela região anterior quanto posterior, né? Normalmente, quando a gente está querendo atingir o pâncreas, a gente faz essa região assim, tipo cinto, né? É uma faixa. Porque ele é bem transverso no abdômen, né? Ele é bem transversal. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o intestino... meu Deus, isso aqui. Aqui é o intestino, aqui começa o jejum, né? Aqui o intestino, o duodeno, ok? O pâncreas, ele é um órgão de função, uma glândula de função exócrina, então produz enzimas, né? E endócrina, né? Mas hoje a gente vai abordar pela função endócrina do pâncreas, né? Tem um canal, etc e tal. Então, o passo vocês já viram como é que a gente vai conseguir ali. Vamos ao próximo. É uma glândula mista, tem endócrina e também determinadas regiões que são exócrinas, lançam secreções para o intestino,
E tem as ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina, né? Onde estão as células que secretam os dois hormônios, a insulina e o glucagon, que atua no metabolismo da glicose. O pâncreas é também um órgão do sistema digestivo. Quando o Antônio for focar a parte do sistema digestivo, ele vai falar sobre o pâncreas também, tá? O tamanho dele, 15 centímetros, né? Que é um tamanhozinho grandinho, como a gente vê ali. No Fred, o Fred é bem magrinho, né? É mais para criança do que... Olha a cinturinha do Fred. Por isso é que o pâncreas dele tem uns 9 centímetros, mas o pâncreas tem 15 centímetros no adulto. Ok? O pâncreas endócrino, então, a gente já viu que é glucagon e insulina. Vamos ao próximo. No pâncreas, o que interessa mais no sistema endócrino do pâncreas é o diabetes, né? O diabetes, nós temos diabetes mellitus tipo 1, que é insulina dependente, é do juvenil, chamado juvenil. Nesse caso, o sistema imunológico do paciente ataca as células beta do pâncreas. Então, o diabetes juvenil, os anticorpos nossos, mesmo nosso próprio organismo, ataca as células beta do pâncreas, levando à destruição. Isso ocorre ao longo de anos, né? Não é uma coisa rápida. Na infância ou adolescência, né? E a proporção do diabetes tipo 1 em relação ao tipo 2 é 1 para 20. Né? Quer dizer, a cada um diabético juvenil tem 19, né? Tem 20. Não, é 1 para 19, mas tem 20 do outro. Né? 1 juvenil e 20 do tipo 2. O diabetes mellitus tipo 2 é o também chamado tardio, não insulino dependente. Parece haver uma diminuição da resposta dos receptores de glicose presente nos tecidos periféricos. O problema do diabetes tipo 2 é de resistência à insulina, porque existe insulina, aliás, em quantidade maior do que o normal, do que precisa, porque ela não consegue fazer o efeito dela lá na célula, que permite alterar a permeabilidade da membrana celular para que a glicose possa entrar. Então, é nesse mecanismo de recepção que se vai se processar o diabetes tipo 2, né? Vai aumentar a resistência à insulina. As células betas aumentam a produção de insulina porque não está havendo um nível de glicose elevada. Porque se a glicose não está entrando na célula, o nível dela no sangue aumenta. Aí o pâncreas lança mais insulina. Então, as células beta aumentam a produção de insulina e ao longo dos anos a resistência acaba por levar as células à exaustão. Aí acaba havendo a exaustão das células das ilhotas, né? Existe um terceiro aqui, que é o diabetes gestacional. E ele, nesse caso, diabetes gestacional, há uma combinação de secreção e resposta à insulina inadequada. Tanto a secreção de insulina é inadequada, quanto a resposta a periférica à insulina também fica prejudicada. É como se fossem os dois tipos num só. Diabetes gestacional, ele é tanto de problemas de secreção de insulina, quanto uma resposta inadequada. Entendeu? Ele assemelha-se a diabetes mellitus tipo 2 mais com tipo 2, né? Menos produção de insulina. Causa danos à mãe e ao feto. Vamos à próxima. Então, no diabetes, a gente vai dar um passe no pâncreas. Mas depois que passa a gravidez, tende a melhorar. Mas a mulher que tem um filho e que apresenta esse diabetes gestacional, há a indicação clara de que ela vai desenvolver o diabetes posteriormente. Quando a criança nasce, ela fica bem. Mas ela lá na frente, ela tem que se enquadrar num processo de dieta, de exercícios, de restrição de açúcar e carboidratos, para que ela não venha a se tornar um diabetes tipo 2. Porque se ela desenvolver o diabetes gestacional, é que ela já tem a predisposição. Então, doenças do pâncreas. O pâncreas não é só diabetes que a gente vai ficar dando passo no pâncreas. Sim.
Voltando, no diabetes gestacional, o recém-nascido também nasce com diabetes? Nesse diabetes gestacional, ele nasce, ele fica produzindo excessivamente a insulina. O que acontece? Ele produz muita insulina. E quando o neném nasce, ele já vai nascer com maior peso, né? Ele vai nascer grande, macrossômico, e ele pode desenvolver uma hipoglicemia imediata no berçário. Isso gerar um problema, né? De um coma hipoglicêmico, porque ele está produzindo, ele tá tentando compensar a falta da insulina materna. Então, o pâncreas dele está produzindo muito. Então, ele tem que ter essa... Mas aí, hoje em dia, com pré-natal, já sabe que tem diabetes gestacional, já sabe que quando o neném nascer, vai ter que ter uma observação sobre se ele não vai fazer uma hipoglicemia, né? Se ele começar a fazer sudorese, né? Suar muito, ele já sabe que tem que fazer glicose para a criança, no pós-operatório. Dar um soro glicosado no chuquinha, com soro glicosado, esse é o que você faz. Então, as doenças, além do diabetes, nós temos pancreatite, né? Pancreatite tem 2 tipos de pancreatite, né? Aguda e crônica. Pancreatite aguda pode ser por traumas, né? Da cavidade abdominal, pode ser também por viroses, podem dar pancreatite, né? Alguns tipos de vírus podem levar a pancreatite. E também por contiguidade, se a pessoa tiver um problema no abdômen, um abdômen agudo cirúrgico, em que haja infecção bacteriana, né? Ou líquido, por exemplo, uma úlcera perfurada, o suco gástrico, né? O ácido clorídrico, na cavidade ele pode provocar uma pancreatite química, né? Então, a pancreatite podem ser agudas, infecciosas ou traumáticas, e crônica normalmente é o alcoolismo. O alcoolismo é que vai gerar a pancreatite crônica. Os tumores do pâncreas, nós temos adenocarcinomas. 90% dos casos dos cânceres de pâncreas são adenocarcinomas, que são extremamente malignos. Mas existem outros tipos também, né? 10% dos casos, pseudotumor pancreático, tumores endócrinos, neoplasias císticas, neoplasias sólidas. Mas a gravidade de todos eles é muito severa, porque o pâncreas, para se descobrir que o câncer já está num estágio mais avançado. O problema é do diagnóstico, né? Mas hoje em dia, com ultrassom e com exames de laboratório, né, que se faz muito check-up, né, as pessoas vão no consultório e querem fazer exames, já estão muito alertadas quanto a essas possibilidades de doenças, de prevenção de doença. A gente, fazendo o diagnóstico mais precoce, pode operar e retirar o tumor. Se ele é da cauda do pâncreas, é fácil, né? Você secciona metade do pâncreas e ele fica funcionando perfeitamente. Quando é na cabeça do pâncreas, aí é uma complicação só. Porque aí é onde saem os canais e está envolvido com o canal biliar também, seria complicadíssimo. Vamos ao próximo. Pâncreas. Bom, aqui a gente nem via, aqui ó, tá vendo? O pâncreas estaria nessa região aqui. Aqui. Não. Aqui, não, já colocaram ele aqui, ó. Colocaram ele aqui na frente, aqui, ó. Ficou bem... esse aqui é desenho, né? Por isso que ele apareceu aqui. O Fred é que mostra realmente que ele é posterior. Vamos ao próximo. Os ovários, né? É interessante a gente ver, né? Que os ovários, eles são ligados ao útero, né? A circulação deles depende também do útero, né? Porque as artérias provêm são ramos da artéria uterina que vão irrigar através desse pedículo aqui os ovários, né? E vocês vejam só que a trompa também está
Está ligada, tudo são envolvidos ali por um peritônio que envolve toda essa estrutura, né? E aqui é a trompa e aqui os ovários. Aqui é uma histologia do ovário, né? Aqui vai ver a nutrição do ovário. Ele tem uma camada cortical, uma córtex, que é uma casca, né? Córtex significa casca, e tem um interior, um medular, né? Aqui a gente vê o folículo primordial, aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, entendeu? Até quando ele se rompe, aqui já é um óvulo, né? Vai crescendo células, folículo primordial, crescendo, aqui formou um óvulo. Se rompe, isso aqui é que interessa, que aqui é que tem os genes, né? Aqui é que o ovo está aqui, não vai formar a célula ovo, aqui o óvulo está aqui. Isso tudo aqui é uma estrutura que envolve o óvulo, né? Quando se rompe isso, o óvulo sai, né? Aqui, aí chegou esse óvulo aqui, ele chegou aqui, aí se rompeu, saiu a célula, o óvulo, e ficou essa estrutura que vai se transformar no corpo amarelo, que aí já é a função da segunda metade do ciclo, que é a produção de progesterona, que vai aumentando, né? E o corpo amarelo vai depois se atrofiando, né? Se existir gravidez, esse corpo amarelo ele fica mais ativo e vai produzindo mais até que a placenta possa assumir o papel. Porque a progesterona é que impede a contração do útero. Entendeu? Então, enquanto a progesterona estiver em níveis altos, o útero não contrai. Se ela cai o nível de progesterona, o útero contrai e expulsa o ovo, na célula ovo, né? O embrião, no caso. Então, o ovário, vocês já viram que o passe. Então, para a gente dar o passe nos ovários. Epa, Fred. Ih, ué, o Fred não tem. Meu Deus do céu. O Fred. Desculpe a falha, desculpe. Desculpe a falha. Mas no caso, nós vamos dar nessa área aqui, ó. Nessa área, tá vendo? Acima, o útero e os ovários ficam atrás da bexiga, né? Posterior à bexiga e um pouco mais acima, tá? Que a bexiga realmente ela fica bem próximo da parede mesmo, né? Bem anterior. E eles ficam, o útero e o ovário ficam mais para trás, né? Ok? E sempre anterofletido, né? O útero sempre fica numa posição anterior, assim, de trás para frente. Por cima, ele se apoia em cima da bexiga. Ok? Vamos ao próximo. Os ovários possuem duas camadas básicas, uma região central, ou medular, rica em vaso, tecido conjuntivo e células produzem estrogênio. Até porque o ovário tem a função de produzir os hormônios também, não é só os óvulos, né? Produzem estrogênio. Uma região cortical mais superficial, com folículos ováricos, né? São os folículos que vão dar o óvulo, em diferentes estágios de desenvolvimento. Cada um deles possui cada folículo possui uma célula germinativa, envolvida por camada de células foliculares. Folículos primários. No recém-nascido, a menina nasce com todos os seus folículos já formadinhos no nascimento, tá? No recém-nascido. Folículo maduro é o ovocito, o óvulo, né? Segue pela trompa, onde se dá então a fecundação com o espermatozoide para formar essa célula ovo. Ovocito ou óvulo, né? As patologias dos ovários, quais são? Podem existir tumores benignos, tumores malignos, né? Podem existir cistos também, cistos ovarianos, né? E quando o número de cistos é muito grande, a gente tem ovário policístico, né? O número de cistos é avançado.
A localização é no abdômen inferior, pelve feminina, anexos ao útero e posterior à bexiga. Tá? Então, as doenças do ovário que a gente vai ver, muito cisto ovariano, né? Nos casos de tumores, tumor benigno e malignos, aí a pessoa normalmente já pode tomar o passe um pouco antes da cirurgia, porque fatalmente vai fazer a cirurgia. Né? Porque se deixar um tumor, mesmo benigno no ovário, há risco de malignização. São vários tipos de tumores ali. Mas então o ovário, por que os ginecologistas, quando fazem esterectomia, às vezes aos 43, 45 anos, tiram os ovários? Porque já está próximo a eles ficarem sem função. E mas eles podem se transformar, dar tumores, né? Então, se ele já está próximo de parar o seu funcionamento hormonal, já a função hormonal vai ficar vai cessar, então já tira logo os ovários. Vamos ao próximo. Bom, os testículos a gente já sabe, fica na bolsa escrotal, né? Essa região aqui. Para a gente dar o passe, normalmente a gente vai dar o passe à distância, né? A gente vai nessa região ali das coxas. E aqui, no testículo, nós temos um epidídimo. E agora? Tem um urologista ali, eu já estou inibido aqui, né? Aqui, tá vendo aqui? A produção vem da periferia, né? Espermogônia e vem até o espermatócito, até transformar o espermatocito ou o espermatozoide depois, tá? O desenvolvimento é da periferia, da região mais periférica do testículo, até a região central, onde vai encontrar no epidídimo e os canais deferentes os canais deferentes levam, depois chega no epidídimo que coleta, né? Ok? Então essa aí, a gente pode ter neoplasias aqui nessas regiões aqui, né? Do epidídimo, tumores benignos, tumores malignos. Tumores benignos são comuns? Tumores benignos? Tá, então vamos ver a próxima. Testículo é a gônada sexual masculina. Produz células de fecundação chamadas espermatozoides, os gametas masculinos. Ocorrem aos pares, os mamíferos são protegidos por fora do corpo, uma bolsa que é a bolsa escrotal. Produz hormônios, né? Masculino, testosterona. Sua função é homóloga dos ovários das mulheres. Nos seres humanos, os testículos são suspensos pelos cordões espermáticos, vaso sanguíneo, linfático, nervo, músculo cremaster, epidídimo e os canais deferentes. Tubos seminíferos, aliás, epidídimo e canal deferente, né? Os tubos seminíferos e células de Leydig que vão formação de hormônio, né? Fechou. Agora as dúvidas. Com relação à pancreatite, até alguns anos atrás, entrava-se no hospital e não se saía com vida. Como é que está essa situação agora? E em relação ao passe, porque é um órgão que ele não pode ser substituído. Se você perder... Mas a pancreatite, ela tem tratamento sim, né? A pancreatite aguda, é lógico, se for uma pancreatite por ruptura do pâncreas, é caso cirúrgico, né? Se houver ruptura da cápsula e derramamento de suco pancreático na cavidade, isso dá uma peritonite violenta, é cirurgia imediata, levar para a cirurgia. Mas uma pancreatite clínica pode se tratar, repouso, dieta zero, hidratação parenteral, alimentação parenteral e medicamentos para... tipo de tratamento de apoio, de controle, assim. Anti-inflamatório, analgésicos, repouso absoluto e sedação para que ele se recupere, o pâncreas se recupere. Mas o tratamento da pancreatite aguda clínica, ela, né,
dá uma dor, ela pode simular até uma apendicite, mas no caso de uma pancreatite que não houve ruptura, o tratamento é clínico, não tem que abrir a cavidade, tem que fazer o diagnóstico direitinho, vai ver a questão das enzimas, amilase, lipase, níveis dessas enzimas, e repouso absoluto, clinicamente, soro, hidratação, e a pessoa sai da crise da pancreatite. E ele queria fazer uma pergunta também, né? Fale. Duas perguntas. Uma é a questão da tireoide. Tireoide, sim. Não é? Porque aparecem pessoas que às vezes não dizem para a gente exatamente o que elas têm. Diz que tem um problema na tireoide. Né? Por exemplo, eu estou com um problema. Às vezes dizem até nome de doenças que a gente não conhece. Não conhece, Estou com tireoidite de Hashimoto. A gente tem que buscar a intuição na hora aí, né? Mas aí... Teve um caso que a pessoa chegou, né, com, tipo assim, uma papeira, não é? E estava com problema na tireoide. Eu perguntei, está usando algum medicamento? Ele disse que era xarope. Tomava xarope. Há casos desse, de xaropes causar isso? Causar na tireoide? A papeira? Iodeto de potássio está dando iodo, né? Está enriquecendo a glândula, né? Mas excesso, se ficar dando iodeto, pode causar um problema na glândula tireoide, sim. Excesso de iodo pode. Tanto a falta quanto o excesso. Outro caso. Agora, nós que damos o passe lá, a gente vai direcionar o passe na tireoide. Acabou. Se é hipertiroidismo ou hipotiroidismo, outro caso, de tireoide. Outro caso, né, que pode acontecer com alguém, foi uma experiência que eu tive, né? A pessoa chegou e disse que estava com azoospermia. Eu fui ver depois, isso é ausência de espermatozoide. Eu fui ver o que era, porque eu fui no testículo e joguei fluido para lá. Agora, o que aconteceu, eu não sei. Lógico. É isso. É melhor não perguntar. Não perguntar. Prefiro não comentar. Não perguntar. O que a gente tem que fazer isso, é ajudar o órgão necessitado. Agora, que vai, a lei cuidará se a coisa vai à frente ou não. Olha, tem pergunta dos nossos vizinhos ali. Pergunta... Problema no rim, a gente vai ter aula semana que vem sobre os rins. Câncer de próstata, a gente vai ter aula semana que vem também. E aqui essas duas são específicas. Como sabemos se ainda temos o timo? Normalmente ele não diminuirá com a idade, mas até mais ou menos quando? Sim. Não tem uma data precisa para a gente dizer que se a gente tem ou não o timo ainda, né? Mas... o idoso, assim, já é lá 90, né, 80, 90. A partir dessa idade, o timo já desapareceu. O resto, menos de 80, ainda é jovem, adulto jovem. Tá. Outra pergunta, quais são os sintomas da pancreatite? O sintoma da pancreatite, isso é um quadro agudo, uma dor muito violenta no abdômen, uma dor violentíssima. Não é a dor da apendicite, não, que é muito menor. Pancreatite é uma dor muito forte, dor abdominal violenta, supera a dor em barra, é uma dor assim em faixa, né? Em barra, e ela é superior até a cólica renal, uma dor muito forte. Superior à cólica renal? É uma dor muito forte. Na altura do estômago, aqui por trás do estômago, então é em barra aqui, na faixa. Acima do umbigo aqui, nessa região supraumbilical aqui, transversal. É uma dor muito forte. Doutor Gilberto, é verdade que o aumento de triglicerídeos dá pancreatite também? O aumento dos triglicerídeos podem causar pancreatite? Isso. Eu desconheço. Não, triglicerídeos eles vão prejudicar o coração, mas de uma forma bem menor do que o colesterol. Triglicerídeos menos, mas não sobre o pâncreas, não. Não. E a título de contribuição, alguém dos nossos vizinhos lá falou o seguinte, que eu não estava na sala, não ouvi a colocação. Diz que não se dá mais chuquinha para não prejudicar a amamentação pela confusão de bico. Isso aí
A gente está até vendo, ultimamente, os pediatras não estão dando mais, estão dando no copinho, tá? Eu não sei por que eu não estava aqui, eu não ouvi. Se falou do Chuquinha... Ah, porque eu tô longe não, é que a netinha, casos, né? A netinha linda dele já está grande, né? Já está grande, eu não lido com esses bebezinhos mais. Mas é o seguinte, é porque no caso da criança, da mãe diabetes gestacional, a criança pode fazer hipoglicemia, com isso eu citei que poderia dar glicose. Aí para dar assim 10 ml, né? Porque 10 ml de glicose dá como? Agora tá dando no copinho mesmo. Estão dando no copinho. É na tampa do Xuca, em vez de dar no Xuca, dá na tampa do Xuca. E o neném mama. A gente o neném tem experiência própria, né? o neném mama.